histórias do projeto Simulador. Esse projeto é a história da elaboração de um sistema de informação que permita ao cliente da empresa simular os valores de parcelas a pagar em diferentes tipos de financiamentos. Esses diferentes tipos ou linhas de financiamento oferecidos pela empresa obedecem a diferentes condições e parâmetros de cálculo, os quais envolvem uma variedade de detalhes de implementação. Podemos dizer que surgiu incerteza, ambiguidade, na interpretação individual do ambiente da organização, uma nova necessidade de desenvolvimento de sistemas, uma demanda de novo produto, configurou uma mudança ecológica. E duas desenvolvedoras apareceram aqui no departamento para fazer uma reunião com um colega da equipe desenvolvedora, porque a empresa agora quer disponibilizar no site da internet um simulador de financiamentos para os clientes. Cada usuário elaborou seu entendimento, interpretação, sentido da definição da demanda de desenvolvimento para o sistema, processo de criação. Cada usuário selecionou os modos possíveis de entendimento da demanda, segundo critérios das suas experiências individuais, processo de seleção. E cada usuário registrou, processo de retenção, o seu próprio entendimento da demanda, mentalmente em documentos. Os usuários solicitantes do simulador, que são da área de planejamento da empresa, haviam elaborado um esboço da interface desejada para o simulador e apresentado para elas. Um documento. Ata de reunião. Foi comentado que atualmente há dificuldade no uso do ambiente de testes, pois tem regras e limitações antigas. Comentou-se a importância da geração de novas projeções pelo sistema, devido à grande demanda por parte dos clientes pelos setores de cobrança. Foi possível perceber que os usuários, nesse caso da área de planejamento da empresa, realizaram um processo de criação, pois realizaram uma elaboração de uma definição funcional da demanda. Eles esboçaram o formato e a disposição das informações que entenderam ser necessárias a um simulador de financiamentos e realizaram um processo de seleção, optando por determinada variedade de informações a serem disponibilizadas e determinadas opções de funcionalidades da ferramenta. Realizaram um processo de retenção, registrando essas escolhas numa solicitação de desenvolvimento estabelecida em uma reunião com a equipe desenvolvedora. A percepção de que a informação recebida e transmitida aos desenvolvedores poderia ter mais de um modo de entendimento configurou o registro da ambiguidade. A incerteza, a ambiguidade e a equivocidade da demanda ficaram claras desde o início na forma de dúvidas no entendimento da demanda. Observei que a colega da equipe desenvolvedora que vai fazer o simulador disse que não conhece nada de finanças. Usuários e desenvolvedores usaram procedimentos e critérios para entender a demanda, regras de reunião, tais como a exemplificação dos resultados esperados. Eles interagiram, reiniciaram o processo, fazendo reconsultas para afastar a ambiguidade da definição da demanda, como interações para ajuste e validação de definições, e reconsultas para resolução de dúvidas, escolha de ciclos. E assim reajustaram essa definição. Uma coisa que sempre é bom pedir é um exemplo, que então veio consultar a equipe desenvolvedora para darmos orientações na parte dos cálculos e parâmetros diferentes de cada tipo de operação financiada. Usuários e desenvolvedores utilizaram procedimentos e critérios para estabelecer um entendimento ou interpretação coletiva das informações trocadas, regras de reunião, procedimentos como a exemplificação dos resultados esperados. Observei que as colegas da equipe desenvolvedora mostraram um esboço de interface do simulador que havia sido elaborado pelos solicitantes da outra área de negócios da empresa. O colega da equipe desenvolvedora mostrou então um banco de dados, as tabelas dos procedimentos de cálculo da empresa, com as diferentes condições e parâmetros de cálculo dos financiamentos. O processo coletivo e interativo de reconsultas aos desenvolvedores e aos usuários configurou um novo ciclo de criação, seleção e retenção que gerou resolução de dúvidas, ou seja, que gerou afastamento da ambiguidade. Numa reunião, foram sendo esclarecidos os parâmetros de cálculo que deveriam ser executados para cada tipo de operação que o simulador teria funcionalidade para apresentar. Com isso, a desenvolvedora pôde então começar a definir mais detalhadamente a demanda. Palavras da desenvolvedora. Só quando tu começa a desenvolver propriamente, que tu começa a trabalhar, que tu vai descobrindo as soluções, ou então tu vai descobrindo os problemas e as dificuldades. A percepção da existência de ambiguidade na informação inicial sobre a demanda, as famosas dúvidas no entendimento da demanda, registro da ambiguidade, ofereceram ao desenvolvedor a possibilidade de optar pela reconsulta, novo ciclo, aos usuários, para o esclarecimento do sentido daqueles pontos ainda duvidosos. A desenvolvedora ainda está com algumas dúvidas em relação aos cálculos para o simulador. Podes ajudá-la? Podes conversar com ela hoje à tarde? Usuários e desenvolvedores novamente interagiram, reiniciaram o processo, fazendo reconsultas para afastar a ambiguidade da definição da demanda e novas interações para ajuste e validação de definições, e reconsultas para resolução de dúvidas, escolha de ciclos. E novamente reajustaram a definição. Uns dias depois, fiz nova reunião com a desenvolvedora. Fui até a mesa dela e ajudei um pouco. Cada desenvolvedor elaborou seu entendimento, interpretação, sentido da definição da demanda de desenvolvimento para o sistema, processo de criação. Esse exemplo poderia ser classificado como uma elaboração de uma definição funcional da demanda. Observei que a desenvolvedora já tinha elaborado umas planilhas com a simulação dos cálculos para carência capitalizada, carência exigível e sem carência. Bem legal. Cada desenvolvedor selecionou os modos possíveis de entendimento da demanda segundo critérios da sua experiência individual, processo de seleção, e registrou, processo de retenção, o seu entendimento da demanda em documentos ou artefatos, por meio de ações de documentação de decisões, definições da demanda e de registro de critérios de entendimento. A desenvolvedora comparava os resultados da planilha com o protótipo de simulador já desenvolvido. Como houve diferença, ela chamou os colegas da equipe desenvolvedora para investigar as causas. No que o protótipo de simulador estivesse incorreto,
mas já registrava isso corrigindo a especificação já elaborada e detalhando mais esses aspectos. Palavras de usuário. A desenvolvedora se preocupa muito em anotar as coisas, deixar tudo registrado. Eu acho legal, sabe? Uma nova escolha de ciclos do processo de obtenção de coerência entre os atores pode ser feita. Usuários e desenvolvedores utilizaram procedimentos e critérios para tentar estabelecer um entendimento ou interpretação coletiva das informações trocadas. Regras de reunião. Agora, coletivamente, fizeram uma validação das simulações da solução pelos usuários, processo de seleção, avaliando juntos a opção de interpretação da demanda que foi elaborada, processo de criação, e foi implementado, processo de retenção, pelo desenvolvedor. Observei que a dúvida dela era que o protótipo do simulador estava apresentando valores diferentes dos que ela fez na planilha. Tentamos investigar as causas dessas diferenças, foi muito trabalhoso. Passamos meia tarde nisso. Achei uns problemas de data fixa e post-antecipada, a contagem de dias incorreta, taxas de juro variável incorreta, capitalização indevida no saldo e os malditos arredondamentos. Com ações como interações para ajuste e validação de definições, escolha de ciclos, o processo coletivo e interativo de reconsultas aos desenvolvedores e aos usuários configurou um novo ciclo de criação, seleção e retenção. E promoveu o compartilhamento de sentido e mais resolução de dúvidas e validação de resultados, afastamento da ambiguidade, do que teria se não houvesse reconsultas. Palavras de usuário. Depois de uma boa conversa, a gente consegue se entender. Se ficam dúvidas, a gente faz e refaz até conseguir resolver tudo. Observei que, dessa vez analisando juntos, encontramos arredondamentos corretos como o sistema faz. Então, pelo menos nos parâmetros básicos dos cálculos financeiros, as contas fecharam bem direitinho. Conforme o uso que cada ator do processo faz da informação recebida, poderiam ser aplicadas mais regras ou menos regras de desambiguação, conforme se houvesse menos ou mais ambiguidade. No caso, como havia muita ambiguidade, mais ciclos de debate foram necessários. Os desenvolvedores, assim como os usuários, usaram diferentes procedimentos e critérios para estabelecer o entendimento ou interpretação das informações trocadas. Regras de reunião. Usaram procedimentos de especificação de dúvidas sobre diferentes opções ou alternativas de entendimento da demanda. Entre os critérios utilizados para obter o aval do usuário, pode ser citada a consulta direta. E-mail de desenvolvedor. Voltamos a dar andamento ao simulador de financiamentos e gostaria de saber se tu pode me responder as dúvidas abaixo. Deve ser fixo o dia 15 na data do financiamento? Deve ser utilizada a taxa padrão? O capital de giro é apenas somado ao valor financiado? Observei que a desenvolvedora fez umas perguntas bem genéricas. Pensei em responder por e-mail, mas liguei para ela e expliquei que cada caso é um caso. Achei que isso estava entendido desde a última reunião, mas pelo jeito não. E-mail de palavras de desenvolvedor. A interpretação de cada um é diferente, então a que vale com certeza é a do usuário. Assim, os desenvolvedores interagiram com os usuários, escolha de ciclos, fazendo reconsultas necessárias para afastar a ambiguidade da definição da demanda. Esse processo coletivo e interativo de reconsultas promoveu compartilhamento de sentido e mais resolução de dúvidas, confirmação de entendimento e validação e correção de resultados, afastamento da ambiguidade, da informação do que quando não havia reconsultas. E aconteceu a persistência de dúvidas quando faltam reconsultas. Ocorreu então um novo ciclo do processo de criação, seleção e retenção, com a documentação de definições das demandas, das implementações e ações de validação de definições pelo conhecimento profissional com base no aval do usuário. E-mail de desenvolvedor. Conforme conversamos, estamos encaminhando planilha com todos os casos de teste do simulador, elaborada pela desenvolvedora. Uma nova escolha de ciclos, interações para ajuste e validação de definições, o desenvolvedor elaborou seu entendimento, interpretação, sentido da definição da demanda de desenvolvimento do sistema, processo de criação, com base nos procedimentos e critérios utilizados por ela e pelos usuários em conjunto para estabelecer o entendimento coletivo das demandas, regras de reunião. E-mail de desenvolvedor. Peço a gentileza de nos retornar com o resultado assim que possível. Destaco que o funcionamento do simulador está sendo homologado pela área de planejamento da empresa. Obrigado pela sua colaboração. O processo de seleção dos modos válidos de entendimento da demanda foi feito coletivamente com base nos procedimentos e critérios utilizados pelos usuários para estabelecer o entendimento coletivo das informações trocadas, regras de reunião. Observei e testei as planilhas e parece que o simulador ficou muito bom. Deu uma trabalheira, passei a tarde toda nisso. Achei umas situações um tantinho problemáticas e relatei para ela. No processo de reconsulta ao usuário, a percepção de que a implementação feita pelos desenvolvedores poderia ter mais de um modo de entendimento configurou o registro da ambiguidade. E-mail de desenvolvedor. Fiz os testes das planilhas, envio em anexo um relatório com os resultados. Parece que o simulador ficou muito bom. Destaquei 2 situações problemas que acho que vale registrar. 1. A periodicidade é somente ou semestral ou anual, mas o cálculo da opção anual na verdade contempla a modalidade de juros semestrais principal anual. 2. Em muitos casos, os juros são capitalizados no saldo, mas são apresentados na coluna de juros exigíveis, de modo que em nenhum caso a coluna de juros capitalizados é preenchida. Se eu puder ajudar em mais alguma coisa, as ordens. O usuário elaborou o seu próprio entendimento da demanda, processo de criação, na forma de uma elaboração de definição funcional da demanda. Assim, ele propôs ajustes em relação à versão elaborada pelo desenvolvedor e selecionou ou validou, segundo seus critérios próprios de usuário,
o entendimento da demanda elaborado pelo desenvolvedor, na ação de validação das simulações da solução pelos usuários, um processo de seleção. Então, o usuário registrou ou formalizou um documento, no caso um e-mail de documentação de decisões e definições de demandas, a sua validação da implementação da demanda, sugerindo alterações, processo de retenção. Observei que a desenvolvedora fez mais umas perguntas de ajuste e eu dei meu palpite e esclarecemos a confusão dos juros exigíveis e capitalizados. Agora, acho que logo fica pronto. E-mail de desenvolvedor. Para resolver esse caso, acho que temos que ter as opções semestral, anual e juros semestrais principal anual, cada qual fazendo o cálculo exatamente da maneira que informa. 2. Para resolver este caso, acho que temos que ter os juros capitalizados informados na coluna de juros capitalizados, para evitar confusão. E-mail de usuário. Obrigada, tenho algumas questões quanto às situações colocadas. 1. Periodicidade. Não seria melhor a gente informar no resultado a forma de cobrança de juros da carência? Acho que é isso que está gerando confusão. 2. Aquela coluna de juros capitalizados era para aqueles juros que excedem a taxa de juros de longo prazo. Poderíamos tirar essa coluna ou trocar o seu nome. E-mail de desenvolvedor. Acho que tem que informar sim. E no caso de juros semestrais principal anual, na amortização, acho que tem que aparecer essa opção bem clara. 2. Juros que excedem a taxa de juros de longo prazo. Então, o correto são 3 colunas. Uma de juros exigíveis, na carência quando exige, na amortização sempre. Outra de juros capitalizados, para os juros da carência quando capitalizado. E outra para taxa de juros. E-mail de usuário. Muito obrigado, os testes ficaram muito bons. Agora esclarecemos tudo. A cada ciclo em que os desenvolvedores interagiram com os usuários em mais interações para ajuste e validação de definições e reconsultas para resolução de dúvidas, escolha de ciclos, ocorreram as reconsultas necessárias para promover afastamento da ambiguidade da definição. O processo coletivo e interativo de reconsultas aos desenvolvedores, aos usuários, configurou um novo ciclo de criação, seleção, retenção e promoveu o compartilhamento de sentidos. Foi possível perceber que esse processo promoveu mais resolução de dúvidas, validação e correção de resultados, confirmação de entendimento, afastamento de ambiguidade, do que quando não foram feitas as reconsultas. No caso relatado, isso ocorreu porque o desenvolvedor dispunha apenas de informações ainda com ambiguidade demais, o que não permitiu uma ação, uma especificação, uma implementação inequívoca e não ambígua. Quando foi o caso de o desenvolvedor especificar ou implementar o seu entendimento da demanda, sem fazer reconsultas ao usuário, vários aspectos resultaram em desacordo com os critérios que depois foram debatidos coletivamente. Por outro lado, quando houve reconsultas, confirmou-se a previsão da teoria de que somente assim haveria mais afastamento da ambiguidade. Podemos concluir que o projeto simulador aconteceu assim. A demanda de novo produto, ou seja, nova necessidade de desenvolvimento, identificada pelos colegas do setor de planejamento da empresa, usuários, configurou uma mudança ecológica. A demanda, embora clara para os usuários, foi percebida pelos desenvolvedores como geradora de dúvida e incerteza, pois o assunto era desconhecido para eles. Ou seja, a informação sobre a demanda não pode ser considerada inequívoca, mas sim ambígua, registro da ambiguidade. Isso ficou perceptível pela dificuldade de compreensão do negócio pelo desenvolvedor, pelas dúvidas na compreensão da demanda pelo desenvolvedor e pelos resultados inesperados obtidos nas simulações e testes do protótipo do simulador. Conscientes da incerteza na definição da demanda solicitada, os desenvolvedores utilizaram procedimentos e critérios, como esboços de interface e tabelas de parâmetros de cálculo dos financiamentos, para estabelecer um entendimento ou interpretação possível da demanda. Esses procedimentos poderiam ser tipificados como exemplificar resultados esperados, conforme critérios estabelecidos e detalhados, e exemplificar dúvidas ou alternativas de entendimento de seus resultados, regras de reunião. Tanto os usuários como os desenvolvedores apresentaram sua elaboração individual de uma ideia inicial funcional, e os usuários fizeram também uma elaboração de resultados esperados para todos os casos possíveis, processo de criação. Atividades que contribuíram para o entendimento individual e depois coletivo da demanda. Foi feita a validação das simulações da solução pelos usuários, confirmada em relação ao critério da expectativa dos usuários. Essa validação de definições pelo conhecimento profissional indicou claramente a experiência e o conhecimento profissional como fonte dos critérios de entendimento dos modos possíveis e válidos de entendimento da demanda, processo de seleção. O entendimento da demanda foi alvo de documentação de definições, alterações e simulações, documentação de protótipos, testes, correções e especificações e de outros registros dos desenvolvedores, processo de retenção. Em diversos momentos, houve interação entre desenvolvedores e usuários para ajustes e validações das definições da demanda, e também para resolução de dúvidas, escolha de ciclos, ou seja, as reconsultas. Assim, o processo coletivo e interativo de reconsultas dos desenvolvedores aos usuários configurou a cada reconsulta um novo ciclo do processo de criação, seleção e retenção. Dessa maneira, foi possível aos usuários e desenvolvedores promover o compartilhamento de sentido, o entendimento compartilhado da demanda, pois a reconsulta aos usuários permitiu a resolução de dúvidas, a validação e a correção de resultados e a confirmação dos entendimentos. De fato, quando os desenvolvedores não reconsultaram os usuários e tentaram implementar uma versão do simulador, acabaram deixando pendentes diversas dúvidas. Ou seja, houve pouco afastamento da ambiguidade, indicando que a falta de consulta mantém dúvidas. E quando os desenvolvedores fizeram a escolha de ciclos, ocorreu mais afastamento da ambiguidade.
Este foi, então, o projeto Simulador.